Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma semana em partilha aqui no canal. Com grande alegria acolho você que já está aqui há mais tempo ou que está chegando agora recentemente. Eu me chamo Raquel Venturini, sou da Paróquia Cristo Redentor, aqui da cidade de Governador Valadares, da Diocese de Governador Valadares. Estamos aqui no YouTube uma vez por semana, com vídeos semanais e em breves partilhas, que espero em Deus esteja ajudando você no seu caminho espiritual. Hoje queremos partilhar aqui com você uma realidade sobre aquilo que a Igreja Católica nos ensina sobre a graça, a chamada teologia da graça. É claro, deixo aqui bem claro que a partilha é breve e eu também não sou uma teóloga, então vamos passar aqui conhecimentos resumidos, né? E se você quiser que você pesquise, estude, tem muito material sobre isso na nossa igreja, fazemos parte de uma igreja riquíssima e esse conhecimento nos ajuda a caminhar de forma mais concreta na nossa vida espiritual, na nossa vida interior. Vamos falar hoje sobre uma graça chamada graça atual. E o próprio nome já diz, graça é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem de Deus. Atual é de agora, do momento presente, da atualidade, deste momento. Esta graça é a chamada voz interior, que nós escutamos durante vários momentos da nossa vida, e acho que já até falei sobre isso aqui em algum vídeo. É aquela luzinha que acende no nosso interior quando nós estamos, às vezes, ouvindo uma pregação, quando estamos ouvindo a homilia do padre, quando estamos meditando o Santo Terço, e uma coisinha acende no nosso interior e nos convida, e nos toca, e nos sensibiliza. E nem sempre quer dizer aqui no sentido de tocar, no sentido sentimental, emocional, não. Estou dizendo no sentido de acender uma luzinha e dizer isso é verdade. Não é que era assim? É como se uma verdade que a gente já conhecesse, de repente fizesse um sentido maior para nós naquele momento. E ali dentro daquele movimento, a gente é convidado a amar a Deus. A graça atual é uma graça derramada sobre todas as pessoas. E veja que interessante, mesmo as pessoas que estão em pecado mortal. Todos nós temos sobre nós, Deus derrama sobre nós a graça atual, que é aquele chamar de Deus no nosso interior a todo instante. Inclusive, é por causa da graça atual que as pessoas se convertem. Se nós formos parar para pensar, o que acontece com uma pessoa que às vezes envolta numa vida inteira de pecados, do nada ela resolve fazer às vezes um retiro espiritual, às vezes convidado por alguém que ela aceita porque ela ficou sem graça de recusar, ou às vezes vai porque, dependendo da idade, a mãe mandou ir e ele não tinha idade para dizer não, ele foi por obediência. E ali, naquele local, acontece alguma coisa no interior dessa pessoa que ela é convidada a amar a Deus, ou que ela descobre o amor de Deus sobre ela, né, por ela. Esse é o movimento da graça atual. É pela graça atual que nós escutamos Deus no nosso interior e decidimos amar a Deus de volta. A graça atual está sempre nos atraindo para Deus. É Deus nos atraindo para Ele. E por que nós estamos partilhando sobre essa graça hoje aqui na nossa partilha semanal? Porque a semana passada, se não me falha a memória, São Paulo na liturgia dizia aos Coríntios: vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Meu querido e minha querida, Deus está te atraindo. Esse é o movimento da graça atual. E acontece conosco em vários momentos da nossa história, em vários momentos do nosso dia. Mas ela não pode vir em vão.
Quando Deus falar conosco, nós devemos nos atentar e responder a este chamado. E veja que muitas vezes a graça atual vem em auxílio a nós quando estamos às vezes voltados dentro de uma realidade de pecado. Hoje, com esse mundo moderno, onde nós temos às vezes dificuldade entre discernir em que é pecado e o que não é pecado. Porque existe sim na sociedade de hoje um relativismo em relação ao que é sagrado, ao que é pecado. E de repente a gente se perde no meio disso. Mas sim, a todo momento Deus nos atraindo. E uma hora a graça atual move-se em nós e fala: não, meu filho, isso aqui é pecado. E nós somos movidos por essa graça a nos arrepender. E aí devemos responder a esse movimento e procurar o sacerdote e nos confessar. Sim, a graça atual é o chamado de Deus, mas responder a Ele somos nós. É a parte que nos cabe nesse mistério de graça, nesse mistério de conversão que Deus está sempre nos chamando e nos convidando, nesse movimento em que Ele está sempre nos atraindo para Ele. A graça atual acontece nas nossas vidas com frequência. Deus está sempre nos atraindo para Ele, mas precisamos responder a este chamado. Quando você sentir no teu interior que Deus está falando com você, que algo está se movendo para o teu crescimento interior, para que você ame a Deus, para que você descubra o amor de Deus, se renda a essa voz. Santo Agostinho dizia uma frase belíssima: tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Peça a Deus que você sempre perceba o movimento da graça atual na tua vida. Peça a Deus que você seja dócil, que você perceba e que a Ele você se renda. Essa frase de Santo Agostinho deveria de fato nos colocar sempre em atenção aos movimentos da vida interior, aos movimentos que Deus nos faz a todo instante, a todo instante. Acolher a graça atual, responder a ela, não permitir que ela passe por mim sem que eu perceba. Porque, inclusive, a Igreja nos ensina que existem graças atuais que passam e que talvez nunca se repitam. Ou seja, se elas passarem por nós despercebidas, pode ser que nós não tenhamos outra oportunidade de acolhê-las. Meu querido irmão e minha querida irmã, a brevíssima partilha de hoje é para te dizer que Deus está sempre falando ao teu coração. Não deixe que essa graça passe despercebida. Escute o que Deus está te falando. Você que tem se apaixonado por Deus, você que tem desejado amar a Deus de verdade, escute o movimento da graça na tua alma. Se entregue a Ele e cresça em amor a Deus. Deus está sempre nos corrigindo. Deus está sempre nos amando. Deus está sempre se revelando a nós. A graça atual não depende de uma alma sem pecado ou em estado de graça para acontecer, mas ela sempre vai nos levar a um movimento real de santificação, que começa pela nossa amizade com Cristo refeita. Então, se você já é batizado, se você já recebeu o sacramento da penitência, da reconciliação para receber a primeira Eucaristia, lembre-se que este movimento de reconciliação com Cristo acontece a primeira vez pelo batismo e depois
em toda a confissão bem feita e na absolvição que o sacerdote nos dá, a nossa amizade é refeita. Aí, neste ato, nós vivemos sob a graça, sobre a ação de uma outra graça, chamada graça santificante. Essa nós falaremos mais para frente em outra oportunidade. Mas aqui, na breve partilha de hoje, eu quero te dizer: Deus está sempre te chamando, Deus está sempre te tocando, Deus está sempre te atraindo para Ele. Não deixe que a graça passe despercebido. Peça ao Espírito Santo para que sempre que a graça atual acontecer na tua alma, você a perceba, a acolha e verdadeiramente se movimente para que ela produza frutos na tua vida. Se você assistiu esse vídeo até agora e acha que ele te ajudou e pode ajudar a outros, eu te peço para curtir, comentar, compartilhar e deixar aqui e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Que Deus nos abençoe e nos guarde, por intercessão de São Pedro e São Paulo e por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.